tudo alinhado já aí? Tá. Graças e paz, irmãos. Eu sou Caio César e hoje o devocional vai ser aqui da minha casa. O pastor Humberto, ele pede para os membros da igreja realizar esse devocional em casa para tentar alcançar o máximo de pessoas anunciando o Evangelho. As reuniões estão acontecendo de forma reduzida no templo, mas nós estamos tentando alcançar os irmãos que não estão indo para a igreja por causa do coronavírus, através dessas lives. São quase lives diárias. As segundas-feiras são comigo, as terças-feiras revezam entre a MCM e as MRs. Na quarta-feira a transmissão é direto do culto. Na quinta-feira a transmissão é da congregação do Alto da Capela. Sexta-feira é com as meninas, com Rayane, Monique, Alciane, Gabriele e Tailânia. No sábado volta para o Alto da Capela e o domingo é um grande culto com um número reduzido lá na igreja sede mesmo. Amém? Nós estamos felizes e o motivo da nossa felicidade é a construção do templo no Alto da Capela. Nós estamos construindo ali já faz mais de quase 2 meses. E é muito bonito de se ver como essa construção está acontecendo. Se vocês olharem aqui embaixo, vai estar o número das contas. Eu estou olhando aqui no notebook, vai estar o número das contas. Aí tem o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa. Então você pode fazer a sua doação para essas contas para nos ajudar na construção do templo. Mas mais do que isso, a gente convida você para estar lá fisicamente, se você puder sair de casa, para estar lá fisicamente, para você pegar no enxada junto com a gente, para você tombar tijolos junto com a gente, tombar concreto. E eu já digo para você que as meninas da igreja, as mulheres da igreja, elas não dão mole, elas pegam 2 baldes de concreto, e se você colocar o balde meiado ou menos de meio, elas ficam com raiva, elas só querem pegar o balde cheio. Então você vai ter uma disputa com o balde já ali. É um momento de muita alegria, nós brincamos, nós trabalhamos muito, mas mais do que isso, a gente está moldando uma igreja, além de uma igreja física, uma igreja espiritual muito forte. Nós recebemos visitas de pessoas que não são da nossa congregação, que são de outras denominações aqui de Chechel, pessoas que não são evangélicas e chegam lá, contribuem financeiramente, ou até botar a mão na massa mesmo lá. Uma vez eu estava lá, chegou um senhor e ele começou a perguntar: qual vai ser o tamanho dessa obra? O que vai ser aqui? A gente estava cavando um buraco. E ele dizia assim: não, aquele ali é o pastor, pergunta a ele, eu não sabia nada da obra. Só estava cavando buraco mesmo porque o pastor pediu. E ele começou a conversar com o pastor e disse assim: me dê essa enxada. Ele pediu a enxada ao pastor e começou. Foi um tratorzinho mesmo. E ali eu percebi que a Igreja Batista de Chechel faz tão bem para as pessoas, ela se apresenta de uma forma tão bonita para as pessoas que nem precisa você participar, assim, fazer parte, ser membro da igreja para nos ajudar, para reconhecer o trabalho que a gente está fazendo. E aquele senhor que chegou ali, esqueci o nome dele, mas ele fez com muito amor ali. Ele suou mesmo a camisa ali. E só saiu quando o buraco estava pronto. Essa construção está me ensinando muita coisa. Essa construção está moldando muito uma igreja espiritual. E eu convido agora você para orar junto comigo. Orar em prol dessa construção, orar pela Igreja Batista em Chechel. E também eu vou apresentar a sua vida. Amém? Nesse momento também apresente os americanos. Os americanos, eles vão vir aqui para Chechel em julho. Em julho eles estão aqui em Chechel. E eles vão nos ajudar
aqui para terminar a obra. Eles vão estar junto conosco, fazendo os últimos preparativos para a inauguração do templo e vão estar presentes, acredito, conosco para o primeiro culto ali. Não com a igreja terminada 100%, mas eu acredito que nós vamos fazer um culto dentro desse templo. Vamos orar agora. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, molde nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Senhor, para sempre, Senhor. Abençoa, Senhor, essa construção da nossa Igreja Batista em Chechel, Senhor, ali no alto da capela, Senhor. Abençoa o casal de missionários que está ali, Jeane e Maurício, para que eles guiem a Tua Igreja, Senhor, segundo o Teu Evangelho, Pai. Segundo o que está escrito na Tua Palavra, Deus. Abençoa o nosso ministério, Senhor, abençoa o pastor Alberto e sua família, Diácono Carlos e sua família, Pai. Seu irmão Delcio e sua família ali em Campos Frios também. Nosso Ministério de Juventude, Senhor, nosso Ministério de Louvor, Pai. Nos abençoando, Senhor. Também te apresenta a vida dos americanos, Senhor, que tudo vá bem, Senhor, para que eles cheguem aqui em julho, Senhor, e terminem a obra junto conosco, Pai. Nós somos gratos por tudo, Deus. Te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Como eu falei, estamos felizes. Está mesmo nesse momento difícil, mesmo tendo essa dificuldade de não se reunir em um número maior na igreja, a gente está se esforçando o máximo para alcançar as pessoas através do Evangelho, utilizando as mídias sociais. Convido você para que, se você não acompanhar a gente em algumas páginas, no YouTube nós somos Batista em Chechel. Todos os cultos, quando termina uma live, a irmã Rayane, que está dando todo esse suporte também nas mídias digitais, ela posta o culto lá, a reunião devocional lá no canal do YouTube, Batista em Chechel. Vai lá, se inscreve, assiste o culto, deixa o curtir, deixa o comentário lá também. Amém? Também nós temos o Instagram, para o pessoal que está acompanhando no Facebook, nós também temos o Instagram da igreja. Também está acontecendo uma live por lá. É o @Batista em Chechel. Você segue e vai ter também acesso às lives, aos cultos. Todas as informações que você precisar da igreja também vai estar nessa página. E no Facebook, nós somos IBEX Humberto Belino. Tá certo? A live no Facebook está sendo transmitida pelo Facebook, pela página pessoal do pastor Humberto. Tá bom? Então nós temos aqui as pessoas assistindo pelo Facebook. A irmã Raíza. A irmã Raíza é um tratorzinho, viu? Quando ela está na obra, ela não deixa ninguém pegar o tijolo, ela quer pegar o tijolo sozinha. No Facebook nós temos a irmã Monique Maciel. Monique, Deus te abençoe grandemente, Monique. Deus te abençoe grandemente. Professor Carlos, o irmão Carlos também está aqui. Professor, Deus te abençoe, professor. Amém? Irmãos, eu queria ler a Bíblia junto com vocês. Rapidamente, eu queria que vocês, se vocês têm um acesso à Bíblia física aí perto de vocês, dá uma corrida, pega a Bíblia física e abre. Se você está com o celular do lado, não fecha a transmissão, não fecha o aplicativo Instagram, não fecha o celular. Abre o aplicativo da Bíblia, aí se você estiver perto também. Você vai abrir em Mateus capítulo 21, a partir do verso 33. Mateus capítulo 21, verso 33. Tá bom? Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando a leitura. Diz assim: agora ouçam outra parábola. O dono de uma propriedade plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois arrendou o vinhedo e alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou seus servos a fim de receber sua parte da colheita. Os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro.
Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse dessa terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Os líderes religiosos responderam: ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois da colheita. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nessa pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus, a que Jesus se referia. Queriam prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois eles o consideravam um profeta. Que o Espírito Santo fale e que eu me cale. Irmãos, essa parábola aqui, ela acontece depois de algumas situações de Jesus. Coloquei aqui como se fosse uma espécie de uma caminhada para essa parábola acontecer. Antes disso acontecer, Jesus tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, onde todos fazem festa ao Jesus chegar ali. Depois de Jesus entrar em Jerusalém, Jesus purifica o templo. Aquela passagem que ele entra no templo, as pessoas estão fazendo o comércio ali e ele purifica o templo. Depois ele reafirma a sua autoridade, ele diz que sua autoridade vem através de Deus. E nós chegamos nessa parábola que nós acabamos de ler, a parábola dos lavradores maus. Então eu separei alguns tópicos aqui para a gente perceber. No primeiro momento a gente percebe que a vinha ela é cercada, ela é protegida ali. Havia um tanque de prensar, havia uma torre para o guarda. Eu vou reler aqui para vocês. O construtor, ele construiu uma cerca ao redor do vinhedo. Ele construiu um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois que ele fez isso, ele arrendou, ele deixou aquela terra para que outras pessoas fizessem a colheita e no tempo certo ele voltaria para pegar a sua parte. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quem são esses personagens que aparecem por aqui? Deus, ele é o dono desse vinhedo. Enxergue Deus como o dono desse vinhedo. A vinha onde Deus arrendou esse vinhedo é Israel. Deus é o dono do vinhedo, Israel é o vinhedo. Quem são esses lavradores? Os sacerdotes são esses lavradores. Quem são os servos? São os profetas. Então perceba uma coisa. Tem o dono do vinhedo. O dono do vinhedo é Deus. Ele tinha Israel, ele cercou Israel, ele protegeu, deixou um guarda ali, deixou tudo certo. E ele arrendou a terra. Deixou que lavradores cuidassem dessa terra, mas com a coisa certa, que ele voltaria para pegar a parte dele. Até aí, vocês estão me entendendo. Só que o versículo, ele segue, olha o que eu anotei aqui. No tempo da colheita, ele enviou seus servos para colher sua parte. Porém, teve seus servos espancados, apedrejados e mortos. Nós percebemos o seguinte, que no primeiro momento ele envia 3 servos. O dono do vinhedo envia 3 servos. Um é espancado, o outro morto e o outro apedrejado. Aqueles lavradores não tinham coração puro, eles não queriam devolver, se achavam donos, os verdadeiros donos daquele vinhedo. Eles não aceitaram
os servos do verdadeiro dono do vinhedo. Esses lavradores eram os sacerdotes na época. Os profetas vieram, anunciaram o evangelho, queriam pegar a parte deles, a parte que pertencia a Deus. Só que os sacerdotes maus, eles rejeitaram esses profetas, perseguiram esses profetas. Como está escrito aqui, alguns foram mortos, alguns foram espancados e eles eram maltratados. Olha o verso 35 diz: os lavradores agarraram os servos, espancaram um deles, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. Então o dono, ele faz a segunda tentativa. Ele faz a segunda tentativa e envia um número maior de servos. Olha o que o verso 36 diz. Então o dono da propriedade enviou um grupo maior de servos para receber a parte dele, mas o resultado foi o mesmo. Perceba que por duas vezes o dono ele queria tomar posse do que aquilo que era dele realmente, porque ele só arrendou a terra. Um período de tempo, ele só deixou um período de tempo para aqueles lavradores, para que eles cuidassem, mas que ele voltaria para pegar a sua parte. Os lavradores eram tão maus de coração que eles não queriam devolver o que era do dono. Na segunda vez, com um número maior de servos, eles também foram escorraçados, eles também foram expulsos daquele território, daquele terreno. Então, pela terceira vez, você percebe que o dono ele não desiste da sua terra. Ele manda o seu filho. E o versículo ele diz o seguinte, a parábola que Jesus falou diz o seguinte: por fim, o dono enviou seu filho, pois pensou, certamente respeitarão meu filho. Talvez o dono tenha pensado, não, eu enviei meus servos, talvez eles não reconheçam que esses sejam meus servos. Então eu vou enviar o meu filho, porque meu filho eles podem conhecer e eles vão respeitar mais meu filho. Só que não é isso que acontece. No entanto, olha o que o verso 38 diz. No entanto, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros. Perceba o coração mau dos lavradores. Aí vem o herdeiro da propriedade. Vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o arrastaram para fora do vinhedo e o mataram. Por isso que a parábola se chama dos lavradores maus. E eu quero repetir, irmãos. Eu quero repetir para vocês. O dono do vinhedo é Deus. Israel é o vinhedo. Deus é o dono de Israel. Ele tinha cercado Israel, ele tinha protegido Israel, tinha deixado um guarda e ele deixou ali para os sacerdotes cuidarem de Israel. Só que em um determinado período de tempo, os sacerdotes pensaram que eram donos de Israel, que aquilo que Israel passou a ser deles, tinha passado a ser deles, e não era assim. Deus enviou o primeiro grupo de servos dele. E os sacerdotes os expulsaram, os perseguiram. Ele manda o segundo grupo, ainda maior, de servos. Os sacerdotes expulsam também esse grupo. E Deus envia agora o seu filho. Eu já trago agora para a parte final do texto. Ele envia agora o seu filho. O que é que os sacerdotes fizeram com o Filho de Deus? Olha o que o verso 40 diz. Verso 41. Verso 40, perdão. Quando o dono da terra voltar, o que vocês acham que ele fará com aqueles lavradores? Perguntou Jesus. Perceba que quando Jesus ele monta uma parábola, ele já tem uma mensagem encaminhada, ele já tem o final da parábola pronta em mente. Ele contou essa história, contou essa parábola para os próprios sacerdotes e olha e pergunta para eles, e o que é que vai acontecer com esses lavradores? Olha o que os sacerdotes respondem. Os líderes religiosos responderam, ele os matará cruelmente. Ele os matará cruelmente e arrendará o vinhedo para outros, que lhe darão sua parte depois de cada colheita. Irmãos, os sacerdotes, sem mesmo saber, eles estavam dando a sua própria sentença. Eles já estavam dizendo ali, eles já estavam acusando o pecado. Os sacerdotes naquela época, os líderes religiosos naquela época, eles eram muito bons em julgar as outras pessoas. Eles eram muito bons em querer que Jesus errasse. Só que olha como Jesus encaminha a história. Ele colocou os lavradores como sacerdotes na história e perguntou para eles, olha, o que é que tem que acontecer com os lavradores? E eles disseram, eles têm que morrer cruelmente.
Então Jesus responde aqui no verso 42. Então Jesus disse: vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Vocês nunca leram isso? Eu lhes digo que o reino de Deus, olha o que Jesus está falando. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. O final da parábola ali, Jesus estava apontando diretamente para os sacerdotes que queriam só colocar cargas pesadas demais no ombro de homens simples, e assim eles não poderiam chegar a Deus. A lei era muito pesada para o homem conseguir a salvação, era necessário que algo acontecesse, era necessário que o Filho de Deus descesse ao mundo e se oferecesse como um sacrifício, que tirasse todo o peso do homem e colocasse nas suas costas, e suportou o maior sacrifício do mundo, tomou todo o peso do mundo nas suas costas e nos salvou através disso. Era necessário que o Filho do homem, era necessário que o Filho de Deus descesse para nos salvar, nos adotar. E o verso 43, ele diz: eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Quem tropeçar nesta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido ao pó. Quando os principais sacerdotes e fariseus ouviram essa parábola, perceberam que eles eram os lavradores maus a que Jesus se referia, que eles queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, pois elas o consideravam um profeta. Irmãos, toda essa parábola ela é voltada para sacerdotes maus, para líderes ruins, que eles só colocam um peso nas costas de pessoas que elas não conseguem avançar. Mas se o evangelho puro e simples ele for apresentado para essas pessoas vão ter um contato íntimo com Deus. Elas vão passar de ser apenas crentes, apenas acreditar em Deus, e elas vão passar a ser discípulos. Elas vão confessar que Jesus é o Senhor da vida delas. Essa parábola nos mostra que nós fomos adotados. Essa parábola nos mostra que nós fomos feitos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. Amém? Vamos orar. Vamos orar, e nessa oração eu queria orar também por vocês. Vou orar por o pessoal do Facebook que está assistindo. Ângela Maria, Deus abençoe você também. David Vicente, Deus te abençoe. Deus te abençoe, irmão. Raíza também continua nos abençoando, nos assistindo. Cícera Lins, minha mãe, também está assistindo a gente. Carlos Lima e Monique Marcel, vamos orar. Espírito Santo de Deus, Senhor, abençoa, Senhor, essas pessoas que estão sendo alcançadas por essa mensagem, Pai. Senhor, que nós entendamos, Senhor, qual é o Teu Evangelho, Senhor. O que o Senhor fez por nós, Senhor. Que a gente reconheça, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, Senhor. E de nada nós teremos falta. Nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, a quem nós devemos adorar apenas. Nós te agradecemos por hoje, Pai. Nós te pedimos uma semana abençoada, segundo a Tua palavra, Deus. Abençoe nossas famílias, abençoe a nossa cidade, as igrejas batistas em Pernambuco e no Brasil, Pai. Abençoe o nosso pastor Humberto. Abençoe a nossa membrazia, Senhor. Que a gente seja firme no Teu Evangelho. Amém. Deus abençoe você. Um bom papai, o Rufino acabou de... Estava assistindo aqui, só vi agora. Deus te abençoe, papai. Deus te abençoe. Amém. Fique na paz, irmãos. Que a gente seja mais que crente, a gente seja discípulo de Deus. Que a gente confesse que Jesus é o Cristo. Amém?